louvar ao Senhor, para engrandecer o nome dEle. E agora eu quero compartilhar com você uma palavra que tem ardido ao meu coração. Eu acredito que já tem mais ou menos um mês, mais ou menos. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 28 ao 32. 1 Coríntios, capítulo 11, do 28 ao 32. Amém? Amém? Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga estou procurando ainda. Espera só mais um pouquinho. Amém? 1 Coríntios 11, do 28 ao 32, diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? E Salmos capítulo 133, nós vamos ler o capítulo inteiro. Salmos 133. Amém? Amém? A palavra do Senhor diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Feche os seus olhos. Eu queria que você nesse momento estivesse colocando sua vida diante da presença de Deus. Eu tenho muita convicção daquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. E eu queria que você nessa hora pedisse para o Espírito Santo tocar o teu coração, a tua vida, mostrar. A palavra de Deus diz que Ele é aquele que nos ensinaria todas as coisas, Ele é aquele que nos convence de todas as coisas. Por isso fala para Ele nessa hora: Espírito Santo, eu me abro, eu me entrego, eu me rendo à tua ação, ao teu agir, ao teu mover nessa noite. Senhor Deus, eis-nos aqui, Pai amado, e nós queremos, Senhor Jesus, nos abrir à tua ação, nos expor a tua palavra. Senhor Jesus, toda a resistência que há em nós, todas as barreiras e todos os limites que nos impedem, Senhor, de receber a tua porção, a tua palavra, caiam por terra na nossa vida, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, ser marcados com a tua palavra. Nós queremos ser transformados, ó Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz, e que ela cumpra o propósito determinado pelo Senhor para as nossas vidas. Por isso nós nos dizemos: eis-nos aqui, Senhor Jesus, fala conosco, ministra, Senhor Jesus, a nossa vida. Pai amado, eu me coloco humildemente no teu altar, me usa, Senhor, e como o Senhor trouxe tanto temor, ó Deus, ao meu coração, Senhor Jesus, como o Senhor tem ministrado o meu coração com essa palavra, eu clamo, Senhor, que o Senhor toque o coração dos teus filhos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Tem uma história. Logo os fogos passam. Todo mundo quer saber, né? Quem que ganhou. Amém? Conta-se uma história que um ratinho estava muito preocupado, porque ele ficou sabendo que uma cobra estava rodeando a fazenda. Talvez alguns já tenham ouvido falar dessa história. E ele fica desesperado. Tem uma cobra na fazenda, tem uma cobra na fazenda. E ele procura a galinha. E ele chega para a galinha e fala: Dona Galinha, você não sabe da maior. Tem uma cobra rondando a fazenda. É muito perigoso. A galinha olhou para aquele ratinho e falou assim: mas o que eu tenho a ver com isso? Eu sou veloz, eu corro, eu dou umas voadinhas devagarinho, né, uns espacinhos. Eu não tenho nada a ver com isso. Aquele ratinho continua preocupado. E ele foi conversar com o porco. Seu porco, tem uma cobra rondando aqui a fazenda. Não é muito perigoso. Ele diz: não, não tem perigo nenhum. A cobra não vai fazer para mim mal nenhum. Eu corro, eu dou uma pisada de casco nela, eu tento me livrar dessa cobra. E aquele ratinho continua preocupado e foi conversar com a vaca. Nossa.
vaca, dona vaca, tem uma cobra rondando a fazenda. E aí a vaca fala, mas o que uma cobra vai fazer comigo? Eu piso na cabeça dela, eu mato ela. Olha o meu tamanho, olha como eu sou grande, uma cobra não vai fazer nada. E a história conta que aquela cobra picou a dona da fazenda, mordeu a dona da fazenda. E ela caiu muito doente com o veneno daquela cobra. E ela foi levada para o hospital e passou dias fazendo tratamento no hospital, até que ela recebeu alta. E aí, quando ela chegou em casa, foram cuidar daquela senhora e falaram, vamos fazer uma canjinha para ela, porque ela está doente. E foram lá e mataram a galinha. Mataram aquela galinha e fizeram uma sopinha para ela. Canjinha, e ela foi melhorando, A família veio visitar ela, porque aquela mulher ficou muito doente, quase morreu. E aí a família vai falar, vamos matar o porco, né? Para fazer uma comida para a família. E aí foram lá e mataram o porco. E aí aquela mulher foi só melhorando. E ela ficou tão boa que eles decidiram fazer uma festa. Então vamos fazer uma churrascada. E aí mataram a vaca para fazer um churrasco. A verdade é que aqueles que falavam, eu não tenho nada a ver com o seu problema, rato. Eu não tenho nada a ver com o seu problema. Foram eles que acabaram pagando, né, pela cobra. Então, a moral da história que eu queria compartilhar com você é que existem coisas que você acha que não te afetam, mas no final nos afetam. Sabe por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? Então fala comigo, eu sou o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? Nas últimas décadas, muita ênfase tem sido dado ao nosso relacionamento pessoal com Jesus, né? Você tem que buscar Deus, você tem que ter o seu tempo individual, o seu tempo de devocional, o seu tempo de oração com Deus. Você precisa buscar, né? Cada um por si. A salvação é individual, não é verdade? Né? Isso é realmente muito importante. A nossa vida pessoal, a nossa busca individual pela presença de Deus. Mas a verdade é que pouco tem sido falado a respeito do corpo de Cristo. De que nós, cada um é importante sim, tem o seu valor como indivíduo, a sua busca, mas também existe o valor do corpo de Cristo, de que nós somos um. É interessante você olhar nas Escrituras como a palavra se refere a nós. A palavra se refere a nós como corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, depois eu vou dizer um pouco mais sobre isso. Mas ela também fala que nós somos um exército. O exército quer dizer o quê? União, todo mundo trabalhando, todo mundo lutando em prol da mesma coisa, né? Então, a palavra de Deus usa vários exemplos, dizendo para nós que é necessário nós nos unirmos, é necessário, né, nós buscarmos o Senhor em comunidade. E todos nós somos um em Cristo. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios 12, 27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Existem pessoas que fazem parte do ministério das mãos, tem pessoas que existem parte do ministério dos pés, mas cada membro do corpo tem a sua função, tem a sua importância. Mas uma coisa está ligada à outra. O dedo, quando é arrancado fora, ele morre, né? E o corpo sente falta. Diz que até os próprios dedos do pé, se você perder um dedo do pé, você vai ter uma certa dificuldade de equilíbrio, né? Então, existe um real valor, um real significado para cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo. E a palavra de Deus continua dizendo para nós que Jesus Cristo, Ele é o cabeça, o cérebro, aquele que governa, que comanda, que domina todas as coisas. E nós somos membros desse corpo, obedecemos. 1 Coríntios capítulo 12, no começo eu vou ler vários textos aqui. 1 Coríntios 12, versículo 12 a 13, diz assim:
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dados beber de um só Espírito. O mesmo Espírito que habita em mim é o Espírito que habita em você, o Espírito Santo. Foi nos dado o privilégio da gente se unir e sermos um em Deus. É interessante que Jesus, nos discursos dele, se você for olhar ali nos evangelhos, ele fala muito a respeito do próximo. Não existe um evangelho ser praticado se ele não diz respeito ao outro. Sim, eu preciso buscar a santidade, a pureza para a minha vida, mas eu não posso ser uma pessoa que se isola na mata e achar que eu vou viver o cristianismo verdadeiro numa vida sozinha. A gente só consegue viver o evangelho verdadeiro quando a gente vive em comunidade, quando a gente vive entre irmãos. Ah, mas Letícia, aquela pessoa ali, meu Deus, parece uma lixa na minha vida. Amém, glória a Deus por ela. Porque ela está sendo um instrumento de Deus para tratar a nossa vida, para lixar, para nos aperfeiçoar. E Jesus, em vários momentos ele diz a respeito disso. Quando ele diz, ele fala assim, novo mandamento vos dou, ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas, mas ame o teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus fala, não matarás, mas eu digo, se você, não adulterar, não é isso que eu ia falar. Não matarás, mas se com o teu coração, você, sei lá, se você, como que eu posso dizer? Você ter raiva, ter ódio, é como se você estivesse matando a pessoa dentro do teu coração. Então, não tem como a gente viver um relacionamento com Deus se a gente não tiver um relacionamento com o próximo. Na aula do caráter perdoador, eu falo exatamente isso. Eu falo que o nosso relacionamento vertical com Deus depende do meu relacionamento horizontal com as pessoas. Não existe evangelho verdadeiro sem relacionamento com as pessoas, sem a prática do evangelho com outras pessoas. E Jesus, ele nos instrui a ser um. Ele fala assim, eu e Deus, nós somos um, e vocês também precisam ser um. Lá em João 17, versículo 20 e 23 a 23, diz assim, Jesus está orando nesse momento, e ele fala assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ele estava dizendo sobre nós, que a gente ia vir a crer nele, ele estava orando por nós nesse momento. Ele fala, eu não estou orando só pelos meus discípulos, eu não estou orando só por esses aqui que estão comigo nesse momento, mas eu estou orando também por aqueles que ainda vão vir crer no evangelho, por aqueles que um dia vão se entregar para mim. E aí ele diz, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste também como amaste a mim. Jesus está falando assim, Pai, eu oro para que eles sejam um. Eu peço ao Senhor que haja uma unidade, que haja um aperfeiçoamento entre eles, para que eles se tornem um. Então quer dizer que já não é tão fácil ser um, precisa haver um aperfeiçoamento, para que eles sejam um. E aí ele fala assim, e aí Deus, quando eles forem um, o mundo vai reconhecer, o mundo vai poder ver que o Senhor me enviou e que o Senhor os ama como o Senhor ama a mim. Olha que oração linda que Jesus está fazendo. Então, quando ele está falando a respeito de unidade, Jesus, ele está falando de algo que ele vivia, de algo que ele praticava. Ele vivia em perfeita união, em perfeita unidade com Deus, com o Pai. Um amor perfeito, um diálogo perfeito. Ele entendia o coração de Deus e ele vivia para realizar aquilo que era do coração de Deus. Uma obediência perfeita, um relacionamento de intimidade com Deus. E Ele é o nosso exemplo, nosso modelo de união.
palavra de Deus lá no Salmo 133, ela fala para nós, ó quão bom e quão agradável, né, viverem unidos os irmãos. Tem algumas versões que diz, ó quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Ele está dizendo assim, é gostoso quando há união. É muito bom quando há companheirismo, quando há amizade, quando não é algo fingido, mas quando há realmente um amor que une, né, as pessoas. E aí a palavra de Deus diz que ali, nessa união, quando os irmãos estão reunidos, ali Deus ordena bênção e vida. Existe uma bênção especial para aqueles que vivem em união. E a palavra também diz que há uma unção especial. Ela diz, é como um óleo que desce da cabeça para a barba e vai escorrendo. Quando há união, a unção é liberada e ela flui, porque não tem nada que impeça essa unção de vir sobre as nossas vidas. Existe uma unção derramada sobre aqueles que vivem em união. Por exemplo, né, é importante a gente orar sozinho? Sim, nós devemos orar sozinho. A palavra de Deus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Teu pai em secreto te vê e te recompensa. Amém? Mas a palavra de Deus também fala para nós que é importante a gente orar em união com os nossos irmãos. A gente, por exemplo, nós vamos orar em casa, é uma coisa. Quem já experimentou? Quando você está orando com os outros, é outra coisa. Quem pode concordar isso comigo? Eu sou um gravetinho que estou pegando fogo. E aí eu estou pegando fogo, daí chega a dona Francisca, aleluia, glória a Deus. E daí nós duas já começamos a orar. E aí o fogo começa a vir. A união, o amor, aquilo que nos une, é muito. Existe uma bênção, existe uma unção reservada para isso. Mateus 18, versículo 20, fala assim, em verdade também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio dele. Existem muitas promessas de Deus para quando nós nos reunimos para buscar o Senhor. É nesse lugar que Deus determina bênção e vida para sempre. Amém? Até aqui, glória a Deus. Amém? O problema é que nem sempre é fácil viver em união. Concordam comigo ou não concordam? A união da família é algo difícil. A união da igreja é algo difícil. A união do corpo de Cristo, né? Somos pessoas diferentes, é ou não é? Que pensam diferente, que falam diferentes, que agem de maneiras diferentes. E a nossa carne, ela não quer viver em união com as pessoas. Nós somos naturalmente egoístas. Eu sempre dou esse exemplo na aula do caráter. Né? Você que está no finalzinho do módulo da visão, vai firme aí que vai vir o caráter, vai ser uma benção. Amém? Então, eu sempre brinco, às vezes a criança, ela não sabe nem falar, mas ela já sabe ser egoísta. Tá ali o brinquedinho, ela tá brincando. Aí vem a outra e quer brincar com o mesmo brinquedo. Você acha que ela fala assim, tô, numa boa? São poucas. O que ela faz? Puxa o brinquedo, né? Uma das palavras que as crianças aprendem a falar mais rápido é meu, é meu, é meu. Né? Nós somos egoístas por natureza, desde quando nós nascemos. E aí, a palavra de Deus diz para nós que os frutos da carne, aquilo que a nossa carne, ela produz, dificulta a nossa união. Gálatas 5, versículo 19 a 21, quem acabou de chegar do encontro vai lembrar muito bem desse texto, né? Mas eu vou ler rapidamente. Diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções,
invejas, bebedices, glutonaria, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus, os que tais coisas praticam. Gente, eu confesso para vocês que quando eu estava fazendo essa pregação, um temor tão grande entrou no meu coração. Eu falei para o Micael, falei, amor do céu, falei, tem misericórdia da minha vida, né? Eu falei assim, faz um mês que eu estou para pregar essa palavra, e toda vez que eu sentava para pregar, acontecia alguma coisa, e eu cheguei, hoje eu falei para o Micael, o diabo não quer que eu pregue essa palavra. Falei para o Micael, eu falei, mas eu tenho convicção, tenho certeza daquilo que eu tenho que falar. E aí, o que eu quero conversar com vocês é que, às vezes, nós lutamos muito contra a prostituição, contra a impureza, contra a feitiçaria, contra a bebedice, contra a glutonaria. Existem pecados que são, né, que a gente luta contra aquilo. Só que nós esquecemos de outros, concordam comigo? E a palavra diz inimizade. Sabe o que é inimizade? Ódio, malquerença. O Micael falou, o que é malquerença? Eu falei, querer o mal das pessoas. Mas indisposição é inimizade. Sabe assim, eu vou ficar aqui, eu não gostei muito do que a pessoa fez, eu me indispus com ela. Às vezes a gente fica pensando numa briga, num negócio, mas assim, só o fato de eu indispor o meu coração, ficar com o meu coração fechado em relação àquela pessoa, é obra da carne. A palavra de Deus diz porfia. O que é porfia? Guerra de palavras, confronto verbal, bate-boca, sabe? Às vezes na nossa casa, às vezes no nosso trabalho, às vezes na nossa igreja, gosta de ficar ali discutindo, isso é coisa da carne, isso é coisa que o inimigo entra. Ciúmes, falta de confiança, eu não confio no meu irmão da igreja. Não, meu Deus, eu prefiro fazer, se eu tiver que fazer algo, não confio nessa pessoa, vou fazer com outra pessoa lá de fora. Não confio, né? Discórdia. O que é discórdia? Desacordo. Não teve acordo. Parece um pecado assim que a gente fala assim, meu Deus, né? Não é uma coisa tão grande. Simplesmente um desacordo. Um desentendimento. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, e houve um desentendimento, uma desavença. Dissensão, falta de entendimento significa, né? Divergência de opiniões. Facções são aqueles que se reúnem para causar perturbação. É quando eu não gosto de uma situação da igreja, eu não gosto, por exemplo, do jeito que meu líder está agindo, e aí eu vou conversar com o meu irmão de célula. Isso é uma facção. Você está vendo o jeito que ele está fazendo? É reunião para falar mal do outro, para causar mal para o outro, né? São coisas que a gente faz e que a gente não se dá conta, que são obras da carne, e a palavra de Deus diz, e ele fala assim, ó, a respeito das quais eu vos declaro, e eu já vos preveni, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Misericórdia, misericórdia. Porque quantas vezes nós fazemos isso? Na nossa casa, no meio da nossa igreja, né? Às vezes a gente fica só pensando que são coisas grandiosas que vão levar a gente para o inferno. E na verdade são pequenas coisas também. É só uma indisposição. Eu não gostei do jeito que ela falou comigo. Aí a gente fala, deixa quieto. Ah não vou conversar, não, deixa quieto. E guarda no coração. O que a palavra de Deus diz? O diabo entra. Obra da carne. Não resolveu, não, porque a palavra de Deus diz, né? Confessar, conversar. Não, deixa quieto. Fechou o coração. Ali o diabo entra. E a palavra fala para nós, não herdarão o reino dos céus aqueles que praticam essas coisas. Sabe, às vezes a gente acha que vai ser algo natural e fácil viver em união. Realmente existem pessoas que é muito fácil, é ou não é? Ali, o meu jeito deu certo com o jeito dessa pessoa, e vai ser muito fácil eu viver em união com ela. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, viver em união com algumas pessoas. Não, é com o corpo. Mesmo aquele que você ainda tem uma certa dificuldade, você precisa viver em união. E não é só uma união exterior,
mas é algo aqui, é algo interior, é um trabalhar de Deus na nossa vida. A palavra de Deus fala para nós que nós temos que lutar contra essas coisas, lutar contra a carne e contra o diabo. Eu fui pesquisar o que a palavra diabo significa. E diabo significa aquele que desune, aquele que divide. Então, relacionamentos quebrados, né, é obra da carne e do diabo, que entrou, que desuniu, que causou divisão, que separou, que distanciou. Né? Então, o propósito do diabo sempre foi quebrar a nossa união com Deus e com as pessoas. O propósito do diabo é o distanciamento, a separação, a briga, a divisão. Às vezes, é uma coisa que a gente pensa assim, como que eu posso explicar? Se for algo grande, todo mundo vai ver. O diabo talvez ele não queira que seja algo que todo mundo vê. Talvez seja algo tão discreto e tão sutil que só você sabe que você não dá certo com aquela pessoa, que você não gosta daquela outra pessoa, que você tem uma indisposição, que as pessoas vêm falar mal de outras pessoas para você, e aí você guarda no seu coração. Né? E aí o diabo vai entrando, e é uma brecha por onde muitos cristãos têm perdido a salvação, por causa dessas questões. E a palavra de Deus, ela fala para nós que não, que a gente precisa viver em união. É suave, é agradável, é abençoado viverem unidos os irmãos. Amém? Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor, né? E eu fiquei pensando muito na ceia, na mesa. Fiquei imaginando Jesus sentado na mesa com os discípulos. Até falei para o Micael. Falei, amor, Jesus sabia que Judas já tinha traído. Já tinha ido lá, negociado, falado que ele ia trair. Já tinha traído. Mesmo assim, ele está sentado na mesma mesa que Jesus. Jesus podia falar assim, deixa quieto. Ele já fez. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Jesus confronta. Ele fala para ele, fala assim, eu sei quem é você, pode ir fazer o que você fez, que você já tem que fazer, eu sei. Ele confronta. E a palavra de Deus fala para nós que a mesa é o lugar que Jesus nos convida para estar. Existe um banquete no céu preparado para nós, uma mesa. Amém? E a ceia, ela é a mesa do Senhor. E eu quero que você pense assim, gente, eu amo, né, tudo bem que eu não sei muito bem, mas eu amo cozinhar. Amo convidar as pessoas para irem na minha casa, apesar de eu não saber fazer muita coisa, mas eu gosto, né? Imagina você fazendo um almoço, uma janta, e convidando 2 famílias para estarem ali. E você sabe que uma família não se dá bem com a outra, que um não olha na cara do outro, são desentendidas. Imagina como que vai ser essa refeição. O que vocês acham? Terrível! É ou não é? Ou vai ser um silêncio absoluto, que ninguém vai conversar, e aí você vai tentar ficar puxando assunto, né? Vamos falar de coisa neutra, vamos falar, sei lá, do tempo. Nossa, que chuva, que tá chovendo e tal, esses dias aí, vai vir mais 15 dias de chuva. Porque determinados assuntos não podem ser tocados, porque há uma divergência, porque há uma, né, uma indisposição ali. É horrível. E a palavra do Senhor nos convida para essa mesa. A mesa do Senhor, para a ceia. Imagina o coração de Deus em saber que ali tem gente que não se dá com o outro. Gente, eu não estou falando que aqui tem, eu estou falando que Deus ministrou meu coração. Depois cada um examine a si mesmo. Imagine, né, o coração de Deus vendo assim, tá ali na mesa, mas não dá bem. Mas está com desentendimento, mas não sei o quê, está com o coração fechado, né? Não é fácil, não é bom. Mesa é lugar de comunhão. É sentar, olhar, olho no olho, é ou não é? Eu gosto muito daquelas mesas grandes que senta a família inteira, todo mundo senta, todo mundo olha um no olho do outro e conversa. Né? Até tem um livro maravilhoso, né? Que chama A Experiência da Mesa, da David Tyrus. Quem quiser ler, é maravilhoso. Ela fala só sobre a unção, que existe uma unção de Deus para a mesa, da comunhão.
né? E Deus nos convidando para essa mesa, para sentar e olhar olho no olho com os irmãos, para ver realmente como está o coração, o meu coração e o seu coração, né? Deus quer que o povo dele seja unido e não indisposto. 1 Coríntios 11, 29, fala assim que aquele que come e bebe da ceia, dessa maneira indisposta, em desentendimento, em desavença, come e bebe juízo para si, atrai condenação, né? A palavra de Deus diz que nós precisamos aprender a discernir o corpo. O que é discernir o corpo? O pastor fala toda a ceia. É que nós somos o corpo de Cristo. E nós somos um. Eu não posso estar mal com meu irmão. Eu não posso estar mal com a minha família. Porque eu sou o corpo de Cristo com eles. Com você. E ele fala, aquele que come e bebe sem discernir esse corpo. Sem entender o papel da união, o poder da união. E vive com essa vida indisposta, com o coração fechado, desavença. Come e bebe, condenação. Né? Talvez você diga aí no seu coração, mas eu estou bem com Deus. Nossa, eu estou super bem, cheguei do encontro com Deus, estou voando. Né? Ou então eu estou bem, eu sou um líder de célula. Não, eu sou uma pessoa que firme, todo culto, eu estou bem com Deus. Mas aí, fala assim, eu só não estou bem com fulano. Está tudo bem na minha vida, eu só não estou bem com ele. Né? Eu não gostei dessa atitude que ele fez. Eu não gostei dessa maneira que ele lidou com essa situação. Né? Está tudo bem, só com ele, ou só essa situação. A palavra de Deus diz para nós em 1 João capítulo 4, versículo 20, que aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é o quê? Mentiroso. Por quê? Como você pode amar a Deus que você não vê e não amar o seu próximo a quem você vê? O mandamento do Senhor é muito claro. Ama o Senhor acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E eu quero perguntar, você tem amado o seu próximo como a ti mesmo? Ou será que você tem preferido guardar no seu coração desentendimentos, desavenças, né? Tem preferido guardar, né, no seu coração as coisas que as pessoas falam para você, né? Como que está o teu coração? A palavra de Deus em 1 Coríntios 11, lá no versículo 30, a gente leu todo esse texto de 1 Coríntios, do 28 ao 32, no início. Mas depois que ele diz isso, que come e bebe, quem come dessa maneira, come e bebe e atrai condenação, ele diz assim, é por esse motivo que há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Que interessante. Ele está dizendo assim, ó, por causa da falta de união de vocês. Por causa dessa, se você for ler o capítulo 11, você vai ver. Ele fala assim, ó, é porque tem divisão no meio do corpo de Cristo. Ele fala assim, e é por esse motivo que tem muitas pessoas fracas, pessoas doentes e alguns que até dormem, quer dizer, morrem. Ele está falando que a falta de união no meio do corpo de Cristo pode causar uma morte espiritual de muitas pessoas. Podem causar fraqueza espiritual e enfermidades espirituais na vida de muitas pessoas e na vida da igreja. Às vezes tem igreja morta espiritualmente porque falta união, porque há divisão, porque o problema ali que Paulo está escrevendo naquela carta, é que quando eles iam comer à mesa, eles não se importavam com o outro. Se o outro tinha comido, se ele não tinha, eles eram egoístas. Eu vou sentar aqui na mesa, eu vou comer o que tem aqui. Se o meu irmão não comeu, se ele não chegou, eu não me importo com ele. Desavença, desacordo. E aí, a palavra de Deus, esse é o motivo da fraqueza, da enfermidade e da morte espiritual.
Às vezes, a gente vê, a gente olha para a nossa igreja, nós fazemos uma análise da nossa igreja e fala porque a nossa igreja está acontecendo alguma coisa. Não, porque olha, os líderes da igreja não estão bem, os líderes da igreja não estão bem, as coisas não estão acontecendo, as pessoas estão desanimando, o que está acontecendo? As pessoas estão desanimando, tem líder querendo, sei lá, entregar célula, porque a culpa então é do pastor. Porque o pastor não confronta, ele tinha que ser mais firme, ele tinha que ser mais duro, ele tinha que falar assim, ele tinha que fazer assim, ele tinha que fazer assado. Gente, você não vai encontrar um texto bíblico assim na igreja, na Bíblia. Mas você vai encontrar que a falta da união, a desavença, o desacordo, os problemas no corpo de Cristo enfraquecem a igreja, adoecem a igreja e causam a morte espiritual. É fácil a gente querer jogar a culpa no outro. A igreja está assim, culpa do outro. Minha família está assim, culpa do outro. Mas é difícil a gente parar e olhar e falar, o que eu tenho feito para essa igreja ser o corpo verdadeiramente de Cristo? Viver a unidade perfeita que Deus espera que a gente viva. A gente precisa entender que o motivo de tudo isso, dos problemas, é a falta da unidade. É interessante você pensar num exército. Eu estava lendo um livro, chama Kryptonita, do John Bevere, muito bom. E ele fala assim, que a gente não entende, quem não serve ao exército, acho que mulher menos ainda, homens, um ou outro, ainda servir ao exército. Ele fala assim, você não precisa se preocupar com as suas costas. Você precisa preocupar com a sua frente. Por quê? Vai ter sempre um atrás de você, que vai ajudar a defender você. As suas costas, quem vai cuidar é o soldado de trás. E você cuida das costas do soldado do outro. É você ajudando o outro a se defender. Só que muitas vezes o que nós vemos no meio do corpo de Cristo, eu não estou dizendo da nossa igreja, mas estou dizendo da igreja de uma maneira geral, é de um acabando com o outro. Misericórdia, até vi uma postagem no Facebook que eu falei, Jesus amado, falei assim, gente, quando as eleições acabar, vai precisar de uns 3 retiros espiritual, um jejum forçado aí, bem, para ver a unidade de novo no meio da igreja. Misericórdia, irmãos, misericórdia, essas coisas trazerem problemas e divisão no meio do povo de Cristo, do corpo de Cristo, não, Nós podemos viver juntos, amar o mesmo Deus, servir a Deus, amar as pessoas e viver de uma maneira maravilhosa, sem nada no coração, sabendo que você tem uma visão política de uma coisa e eu tenho outra, mas em Deus nós somos unidos, essas coisas são nada. Então, a gente precisa entender o poder que a unidade tem. Se o diabo achasse que não era importante, ele não investiria tanto para destruir, para dividir, para desunir a nossa família e as nossas igrejas. Então, meus amados irmãos, eu quero que você comece a pensar na sua vida. Quem no teu coração, que você simplesmente fala, eu não gostei dessa maneira que você agiu, eu saio de perto. Eu não quero mais conviver com essa pessoa. Eu não quero. Quem são essas pessoas que você precisa restaurar relacionamentos? E eu tenho certeza que Deus está colocando no seu coração aí pessoas. Às vezes a gente fala, mas ele agiu errado, mas e a sua postura? E o seu coração? O que você fez para agir de uma maneira diferente? Para haver entendimento novamente? É tão mais fácil eu me isolar, é tão mais fácil, só que também é a hora que o inimigo entra. É aonde o diabo conseguir mais uma vez destruir mais esse ministério aqui, já destruir. Isso aqui, essa célula, E assim ele vai. Então, eu quero falar com vocês rapidamente de 3 princípios que nos ajudarão a viver uma verdadeira unidade. Amém? Quem quer viver uma verdadeira unidade? Quem quer falar assim, eu quero ser o corpo de Cristo, eu quero viver as bênçãos, a unção que está reservada para a unidade. Amém? Então, a primeira coisa é, se tem algo contra teu irmão, vá até ele.
Amém? Quem está anotando, anota aí. Se tem algo contra teu irmão, vai até ele. Mateus 18, versículo de 15 a 17, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vá e a sós com ele, conversa, mostre-lhe o erro. Se ele te ouvir, você ganhou um irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar ouvir a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Gente, vocês percebem uma insistência de Jesus falando aqui, ó? Vai, conversa com ele. Ah, ele não quis, então deixa quieto. Não, vai de novo, chama 2 pessoas e vai lá conversar com ele. Vai lá, conversa de novo. Não deu certo. Vai lá de novo e conversa com ele e apresenta para a igreja. Chama o pastor, eu já não sei mais, eu quero resolver. Eu quero ter acordo com esse irmão. Não estou conseguindo, pastor, me ajuda. Vai lá, né? Apresenta para a igreja. E aí sim, se por acaso a pessoa não ouvir, aí a palavra de Deus diz, não, essa pessoa você precisa considerar ela como alguém que precisa se converter para Jesus. Mas não é simplesmente vai e converse, e se a pessoa não quiser, ponto. Infelizmente, nós vemos no meio cristão isso. Ah, eu fui lá, ele não gostou, e pronto, já fechei esse relacionamento, já não quero mais saber. Não é isso. A palavra de Deus diz, se possível, tende paz com todos. Dedique-se, se esforce, se empenhe a viver bem com seus irmãos. A viver bem na tua família, no corpo de Cristo, que é a família de Deus. As pessoas falam, deixa quieto. Essa palavra, deixa quieto, promove união ou não promove união? Não promove união. Deixa quieto, não promove união. Essa pessoa está errando, ela vai continuar pisando na bola. E você vai continuar guardando no teu coração. Então, uma coisa que eu coloquei aqui é que o inimigo, ele entra na falta de diálogo. Pessoa que não sabe conversar, pessoa que não sabe ouvir, o inimigo entra. Daí ele começa a lançar coisa. Ah, porque olha isso, olha aquilo. Mas não vai lá, não conversa, não traz a verdade, né, a luz da verdade. A palavra de Deus diz, conheça a verdade vos libertará. Jesus é a verdade, eu preciso expor à luz de Jesus as coisas. E isso vai libertar. E isso vai, em vez de separar, vai trazer união. Às vezes a dificuldade de conversar. A palavra de Deus diz para a gente se comprometer com a verdade, dizer a verdade em amor. Em amor, tá, gente? Efésios 4, versículo 15 e 16, diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. O que ele está dizendo? Se a gente se compromete com a verdade, em dizer a verdade para os nossos irmãos em amor, né, a gente vai crescendo. Porque eu vi o Rafa, aconteceu isso em verdade, em amor. E ele fala, é verdade. Então eu cresci, ele cresceu. E aí a gente se une em Cristo. Aí isso vai acontecendo aqui e vai indo. E a palavra de Deus diz, isso vai edificando o corpo de Cristo. Vai fazendo o corpo crescer. E aí, com o auxílio de todas as juntas, todos os membros, nós vamos realmente avançar, nós vamos crescer. É preciso investir na união. É preciso insistir na união. Né? Os fariseus chegam, Jesus, é necessário perdoar quantas vezes? 7 vezes? E Jesus fala, não, 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário. Mas esse irmão já pisou na bola 20 vezes comigo. Vamos lá, irmão, 21, 22 perdoar, 23, quantas vezes forem necessários. For necessário, mas que haja união. Converse 1 vez, converse 2 vezes, converse 3 vezes. Tudo que está diante de você, para o relacionamento ser restaurado, faça. Não deixe o inimigo ganhar, né? Não deixe o inimigo entrar em vantagem nessa situação. Quando nós seguimos a verdade em amor, nós crescemos. Amém? Então a primeira coisa, você tem algo contra teu irmão? Vá até ele. Converse com ele. Amém?
Amém? Que Deus derrame sobre nós uma unção para que haja um diálogo na presença de Deus, que haja união, que o diabo seja desmascarado. Amém? A segunda coisa, tire a trave do teu olho, né? Misericórdia. Mas é a palavra que Deus nos diz. Mateus 7, versículo de 3 a 5, diz assim: por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do teu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ai, que palavra dura. Mas é a palavra. Muita gente querendo julgar, a palavra de Deus diz, da mesma maneira que você julgar, você vai ser julgado, né? O que dificulta a unidade é ficar olhando para o erro do outro, é ficar olhando para o problema do outro, porque ele, porque ela, porque esse grupo, porque esse ministério, porque essa igreja. É fácil dizer assim, eu olhar e apontar o problema dos outros. Quando a pessoa, ela fica assim, ela tem dificuldade de olhar para si mesma e ver os meus problemas, as minhas dificuldades de relacionamento. Eu tenho dificuldade de relacionamento. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Uma hora eu posso falar uma palavra que vai ofender, eu tenho que pedir perdão. Né? Uma hora eu posso fazer uma coisa que eu vou errar, eu tenho que pedir perdão. Mas a verdade é que é mais fácil eu falar, não, porque, olha, eu não gosto, porque isso, porque aquilo ali, né? E eu não olhar para mim mesmo. Qual é o meu problema? Qual é a minha dificuldade de relacionamento? Aonde eu estou pisando na bola? O que eu tenho feito? 1 Coríntios 11, 28 diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso olhar para mim. Você já parou para pensar assim, ó? Eu já parei para pensar. Eu sou uma pessoa fácil de se lidar? O que você acha? Você gostaria de ter outro igualzinho você? Para você conviver ali, ia ser fácil? Você acha que ia ser fácil? Eu acho que não ia ser fácil, duas Letícias, gente. Eu acho que a gente ia, né? Porque eu não sou uma pessoa muito fácil. E aí, eu preciso olhar para mim. A palavra de Deus diz, existe uma trave em nós. E às vezes a gente fica querendo olhar o cisco do olho do irmão. E Jesus fala para nós, tira primeiro o seu, a sua trave. Aquilo que dificulta você, os seus problemas de relacionamento, a sua maneira de olhar, a sua maneira de entender a acordo e aquilo que você não tem feito para haver entendimento com seus irmãos. Nós precisamos buscar em Deus onde eu estou errando. Onde eu estou errando, Senhor, dentro da minha casa. Onde eu estou errando, Senhor, na minha família. Aonde eu estou errando na minha célula. Aonde eu estou errando na minha igreja. Aonde eu estou errando. Qual é a minha parcela de culpa para as coisas estarem assim. Né? O que o Senhor espera que eu faça para essa situação mudar? O que o Senhor espera que eu faça? Né? E aí o Espírito Santo, aí você tem que estar aberto. Porque daí às vezes o Espírito Santo vai falar assim, vai lá e pede perdão, vai lá e conversa com essa pessoa, e aí nós vamos ter que quebrar o orgulho, nós vamos ter que moer o orgulho, nós vamos ter que, né, se humilhar e obedecer ao Senhor. Então nós precisamos buscar o Senhor, para que Ele nos mostre, para que Ele nos auxilie a tirar a trava dos nossos olhos. A terceira coisa, e último ponto, é trate o outro da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. Amém? Amém? Você gosta que as pessoas falam com grosseria com você? Hã? Então não fale com grosseria com os outros. Você gosta que os outros, você está falando e ninguém dá bola ali, você está assim, ó, tipo, ignorando? Você gosta? Então não faça isso com os outros. O que você faz que você não gosta que os outros fazem com você? O Micael vive falando isso para mim. Você gostaria, Lê, que eu falasse com você desse jeito que você falou comigo? Não. Então, tá bom, amor, me perdoa. Né? Faça com o outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. Mateus 7, versículo 12 diz, assim, em tudo,
façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, porque essa é a lei e os profetas. Sabe, um dos requisitos para a gente viver em união, viver a unidade, é ter compaixão. É ter compaixão. O que é compaixão? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Por que ele age assim? O que aconteceu na vida dele? Qual é a história por detrás da vida dessa pessoa que faz ela agir dessa maneira? Quando eu começo a entender e me colocar no lugar do outro, a minha reação é diferente. Concordam comigo? Agora, quando eu não quero, eu só estou querendo, brigar, desavença, aí não vai dar certo as coisas. A palavra fala para nós precisamos ser pessoas compassivas, cheias de compaixão. Então, conto uma história, que um senhor estava lendo jornal no metrô. E aí, em determinado lugar que parou, como que fala? Na estação, obrigada. Entrou um pai com 2 crianças naquele vagão. E, gente, aquelas crianças estavam a 1000. Pensa as crianças bagunçando no metrô. Fervendo caneco. E pula e vai, e sobe nos bancos, e desce, e grita, e pendura naquele negócio de segurar as mãos e tal. E uma bagunça. E aquele senhor lendo o jornal. E aquilo começou a irritar ele. Aquelas crianças, aquela bagunça. Começou a irritar. Chegou num ponto que ele não aguentava mais. O que ele fez? Ele olhou para aquele pai e falou assim: escuta, você não está vendo o que essas crianças estão fazendo, não? Olha a baderna que teus filhos estão aprontando, você não vai fazer nada, você não vai tomar uma atitude em relação a isso? Bravo. E aquele pai que não tinha tomado nenhuma reação até agora, ele falou assim: sabe o que é, meu senhor? A minha esposa acabou de falecer. Ele falou: minhas crianças estão eufóricas, elas não sabem como reagir. Elas não sabem, elas estão perdidas. E eu não sei, eu não consigo. Eu estou em estado de choque. Quando ele falou isso, o Senhor falou: meu Deus, me perdoe, me desculpa da maneira como eu falei com você. Sabe? Às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo por trás da situação. Nós não sabemos o que está acontecendo naquela família, naquela vida. Mas eu quero falar. Porque olha o que você está fazendo. Porque olha essa maneira de falar. Olha, mas você sabe o que é? Você sabe, você tem noção do que aquela pessoa está vivendo, que ela está passando na pele? Compaixão é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E aí sim, agir de uma maneira correta. Amém? Tratar o outro da maneira como eu gostaria de ser tratado. A palavra de Deus diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, é fácil julgar. É fácil ter desentendimento. O difícil é lutar contra essas coisas. O difícil é se posicionar a favor da união. O difícil é se posicionar a favor da família. Eu quero que você entenda que não existe evangelho verdadeiro se não houver o corpo de Cristo, se não houver unidade. Vai ter dificuldade? Pergunto para você acha que vai ter dificuldade? Muitas dificuldades. Mas é por isso que Jesus nos colocou como corpo, porque um ajuda o outro a crescer. Um aprende a dizer a verdade em amor com o outro. A gente aprende a tratar as pessoas do jeito que Jesus gostaria que a gente tratasse. A gente aprende a ter compaixão da mesma maneira como Jesus tinha compaixão. A gente aprende a não julgar os outros, mas a julgar a nós mesmos. Amém? Nós somos o corpo de Cristo e nós devemos viver em comunhão. Sabe, uma coisa que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração é que o alvo da minha vida é chegar no céu. Amém? É correr a minha carreira, é viver com perseverança, é desembaraçar, é o meu texto, desembaraçando as coisas que me amarram, o pecado que tenazmente me assedia. Eu vou correr com perseverança a carreira que está proposta para mim.
olhando para o autor, para o consumador da nossa fé. Um dia eu quero chegar no céu e eu olhar e falar: Senhor, eu estou aqui, Jesus. Obrigado, porque o Senhor me trouxe até aqui. Deus, o Senhor me ungiu, o Senhor me capacitou, o Senhor estava comigo, o Senhor me fortaleceu. E eu estou aqui, obrigado. Mas eu acredito que maior alegria do que essa, de eu chegar no céu, é eu poder chegar no céu com os meus irmãos. E poder dizer: nenhum deles ficou para trás. Porque eu me importo com ele. Amém? Porque se meu irmão está passando dificuldade, eu vou sofrer com ele. A palavra de Deus diz: chorai com os que choram, se alegre com aqueles que se alegram. A palavra de Deus diz que se um membro do corpo está doente, está passando mal, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre, porque nós somos uns. Não tem como meu irmão estar chorando, passando por uma dificuldade enorme, e eu não me compadecer com aquilo. E eu não sofrer. E não, a palavra de Deus diz: levai as cargas uns dos outros. Ajudai uns aos outros. Sede suporte, suportai-vos uns aos outros. Grande parte das palavras de Jesus para nós é uns aos outros. Eu quero sinceramente, com todo o meu coração, quando eu chegar no céu, eu olhar e eu ver cada um de vocês comigo. Amém? Porque no que depender de mim, eu quero ter união com você. No que depender de mim, eu quero quebrar o meu orgulho e haver entendimento entre nós. É isso que a palavra de Deus quer para mim e para você. A palavra de Deus em João, capítulo 17, 21, diz assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, um em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Examine, pois, o homem a si mesmo. Eu quero que nessa hora você possa olhar para dentro do seu coração. Como está o teu coração? O seu coração está aberto? O seu coração está fechado? Está fechado em relação a quem? Quais são as pessoas? Fala para Deus nessa hora. Por quê? Por que seu coração se fechou em relação a essa pessoa? Por que que você, em vez de ser um agente para promover a união, você tem muitas vezes dado lado para a carne e para o diabo e deixado a desunião tomar conta? E deixado o diabo, aquele que divide, aquele que desune, entrar. O corpo de Cristo, precioso para o Senhor. Precioso para o Senhor. Talvez hoje seja uma noite de perdão. Talvez seja uma noite onde nós precisamos pedir para Deus perdão pela nossa falta de unidade com os irmãos. As pessoas estão doentes, estão enfermas. Você vai visitar? Jesus fala: quando eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estive preso, você foi me visitar. E as pessoas falam: mas Jesus, quando nós fizemos isso? Jesus fala: quando você fez a um dos meus pequeninos. Você se importa com o teu irmão? Quando ele passa dificuldade financeira, você consegue tirar do seu para ajudar? Talvez essa noite seja uma noite de pedir perdão para Deus pela falta de unidade com os meus irmãos, pela falta de compaixão dos meus irmãos, pela falta de valor que eu tenho dado
tenho valorizado aquele que é um em Cristo comigo. Talvez seja a noite de pedir perdão por todas as vezes que nós demos lado para a carne e para o diabo, deixando a nossa vida ficar cheia de desentendimentos e indisposições. Talvez seja uma noite de pedir perdão por eu achar que eu consigo viver uma vida cristã isolada das pessoas, egoísta, pensa só em si mesmo. Na minha vida com Deus, se eu estou bem, se a minha busca em Deus está boa, está tudo bem. Mas eu olho e vejo meu irmão fraquejando na fé, eu não tenho coragem de estender a mão para ele e dizer: meu irmão, eu estou aqui com você, eu vou orar por você, eu vou jejuar por você. Vamos juntos, juntos na caminhada, juntos. Pedir perdão por não se importar com o corpo de Cristo. Pedir perdão por muitas vezes nós sermos o causador da fraqueza, da doença e da morte espiritual da nossa igreja. Por nós querermos achar culpados e colocar culpa nas outras pessoas e não olhar para mim mesmo. Não tirar a trave dos meus olhos e enxergar que a minha falta de união sou eu que tenho causado a fraqueza, a morte espiritual. Examine, pois, o homem a si mesmo. Queria que nesse momento você fechasse os seus olhos. E deixasse o Espírito Santo sondar o teu coração. Se existem pessoas que você precisa pedir perdão, faça isso. A palavra do Senhor diz assim: se você for levar a tua oferta no altar e se lembrar que você tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta, vai lá se resolver primeiro, para depois você voltar e ofertar ao Senhor. Peça para Ele: Deus, me mostra nessa hora. Eu quero ser um agente que promove a união. Eu quero ser, ó Deus, unidos para que as pessoas vejam, ó Deus, que em nós há algo diferente. Para que as pessoas vejam que Tu, Senhor Jesus, está entre nós. Para que as pessoas creiam que o Pai enviou Jesus. Fala para Ele nessa hora. Clama a Ele. Clama a Ele. Fala: Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa noite, Senhor. Vem, Espírito Santo, e gera um temor no nosso coração. Gera um temor no nosso coração. Vem, Senhor Jesus. Restaura relacionamentos. Restaura relacionamentos nessa noite. Gera compaixão. Se esse é o desejo do teu coração, se você sente que você precisa nessa noite se restaurar com o Senhor, quero convidar você a se colocar de pé e vir aqui no altar do Senhor. Se você falar: Deus, por muito tempo eu errei, por muito tempo eu fui egoísta, por muito tempo pensei só em mim mesma, por muito tempo eu deixei o diabo e a carne agir na minha vida. Se esse é o desejo do teu coração, fala: eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais. Eu quero promover a união. Eu quero me importar com o teu corpo. Se esse é o desejo do teu coração, eu quero convidar você a vir ao altar do Senhor. Pois tu vem que eu quero fazer meus passos, mas o mal que quero desse sim, acabo cometendo. Meu corpo militam carne e espírito em uma guerra infindável.
a qual eu não me rendo. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, pois quando estou em tua presença o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa, pois quando estou em tua presença o meu viver é transformado. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, nos convence, Senhor, de todas as coisas. Nós estamos aqui, Pai amado, pedindo perdão, Senhor Jesus, ó Deus, por não valorizarmos o Teu corpo, por vivermos, Senhor Jesus, uma vida, Senhor, egoísta, por pensarmos só em nós mesmos, Senhor, sem nos importar, ó Pai, com aquele que está conosco, Senhor Jesus, com os nossos irmãos em Cristo. Eu clamo em nome de Jesus, Satanás, pega tudo que é seu agora e saia das nossas vidas. Você que muito tempo causou divisão, você que muito tempo entrou para trazer desunião, desentendimento, nós declaramos aqui, em nome de Jesus, saia agora das nossas vidas, da nossa igreja, da igreja do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós nos comprometemos, Senhor, nós nos comprometemos, ó Deus, no que depender de nós queremos viver em paz com os nossos irmãos, no que depender de nós queremos viver em união, Senhor, nós queremos quebrar o nosso orgulho, nós queremos dizer a verdade, nós queremos, ó Deus, ter compaixão, Senhor, nós queremos nos importar e carregar, ó Deus, as cargas uns dos outros, suportar uns aos outros, viver, ó Deus, em perfeita união. Nós queremos, Senhor Jesus, eu quero clamar em nome de Jesus, ó Deus, por um novo tempo, ó Deus, por uma unidade, Senhor Jesus, sendo gerada, Senhor, na nossa igreja, Senhor Jesus, um só Espírito, Senhor, um só propósito, um só amor, Senhor Jesus, uma visão, Senhor, que nos ensine, que nos, ó Deus, nos impulsione a caminhar, a avançar, Senhor, a crescer, a amadurecer, ó Deus, a nos aperfeiçoarmos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a pegar na mão da pessoa que está do seu lado, de uma maneira profética, feche os seus olhos. Nós vamos declarar, pegando nas mãos uns dos outros, nós vamos declarar, somos um no Senhor. Somos um no Senhor, somos um, Senhor. A Tua palavra nos diz, ó Deus, como Tu és um em Deus, que nós sejamos um em Ti, Senhor, para que o mundo creia, ó Deus, que o Senhor é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o enviado para nos salvar. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, derrama uma unção, derrama o poder do Senhor, ó Deus, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu clamo por uma unção de restauração de relacionamentos, aonde o diabo tentou entrar e destruir, nós declaramos destruída agora, em nome de Jesus. Restauração de relacionamentos, Senhor Jesus, uma igreja, Senhor, viva, vencedora e vitoriosa, que caminha, Senhor Jesus, nos Teus planos, nos Teus propósitos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, amém, glória a Deus, amém. Pode voltar para o seu lugar. Eu quero desafiar você, nessa semana, a tomar atitudes práticas em relação a essa palavra, amém? Amém? Quem são as pessoas que você precisa procurar essa semana? Pedir perdão. Quem são as pessoas que você precisa essa semana, amém? Essa semana, restaurar relacionamentos. Existe uma unção sobre a sua vida para restaurar esse relacionamento. Presença de Deus sobre a sua vida. Amém?
Não vamos mais dar lugar para o inimigo. Vamos nos levantar como uma igreja unida no Senhor, vitoriosa. E aí a palavra de Deus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém.